Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então, Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então, Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rezemos por um instante, invoquemos o auxílio do Espírito Santo, para que por ele alcancemos a plena compreensão desta palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, seguramente uma das cenas mais carregadas de especulação e imaginação é esta do desconforto de Pedro, insistindo em seguir Jesus, declarando o amor e a adesão a Jesus, e Jesus insistindo com ele que antes de segui-lo às últimas consequências, ainda terá algumas experiências da parte de Pedro de quedas, de escorregões na fé, de negação na fé. Isto
sempre desconcerta. Especificamente a imagem do galo cantando 3 vezes na noite escura da prisão de Jesus, como veremos na quinta-feira. A desolação do desfecho da prisão, da morte, da condenação de Jesus, e no meio da noite escura, desoladora, aquela cena do vazio ecoando no meio da noite, não do canto do galo, mas do canto do galo, recordando a fraqueza na fé de Pedro. Este emblema da firmeza de Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Esta fraqueza de Pedro não invalida a pedra e o material de construção da igreja. Ao contrário, requer de nós uma dependência maior nossa das mãos do construtor da igreja, que é Cristo. Nós somos apenas pedra e temos sempre em nós as possibilidades de sofrermos as muitas possibilidades de avarias, de quedas, de quebras. Mas o Evangelho de hoje nos propõe um enfrentamento ainda mais duro. À mesa com Jesus, diante de uma eminente traição e diante de uma eminente negação. É a traição de Judas e a negação de Pedro. À mesa. A liturgia de hoje, de propósito, é apresentada a leitura do livro do profeta Isaías, no capítulo 49, em que Deus apresenta um ideal de Messias. Como eu falava domingo passado, na idealização dos Messias pintados e idealizados ao longo do Antigo Testamento. Domingo vimos aquele de Zacarias. Hoje nós vemos esse Messias idealizado pela esperança que Deus motiva Isaías a escrever o seu texto. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe. Ele me tinha na mente, meu nome, fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. Lá, Zacarias falava da destruição das armas de guerra. Aqui, o Senhor fala de transformar a própria boca e a língua de Isaías, que na verdade é o Messias que o profeta está apresentando, alguém que tem uma palavra tão forte, uma palavra tão decisiva, como uma espada, como uma flecha. E o profeta se decepciona com Deus, que é a imagem do Messias decepcionado com Deus. Ele desabafa, depois de Deus declarar: tu és meu servo, em quem eu serei glorificado. O profeta desabafa. Pegue lá na primeira leitura, número 6, na página 36, o desabafo do profeta no versículo 4, ele diz assim: e eu disse, trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele aos olhos do Senhor. Esta é a minha glória. Isto é um ideal. A reconstrução de Israel e da unidade do povo de Israel dividido no reino do norte e no reino do sul. Apenas um líder messiânico que reconstruirá
a unidade do país dividido como o nosso hoje dividido. De repente Deus entra e diz ao Messias, pelos ouvidos do profeta Isaías, diz a sentença que é a chave de abertura para compreender o Evangelho. A traição de Judas e a negação de Pedro são fruto exatamente de uma pobre escuta da palavra. Toda traição e toda negação na fé é sempre fruto de uma pobre compreensão da palavra, de uma precária escuta e de uma interpretação parcial, pelas metades. Diz assim, versículo 6 da primeira leitura: Disse ele, não basta seres meu servo, leiamos, para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Não, eu não vou me ocupar em reconstruir Israel, o reino do norte e o reino do sul. Isso para mim é pouco. Não basta seres meu servo para isso. Os remanescentes de Israel, não. As tribos de Jacó para mim é pouco. Reunir a nação numa nação forte e poderosa, com um enfrentamento, poderio de uma monarquia, de uma força militar, não. Eu te farei luz para as nações, para a salvação de todas as nações. Aqui é a teimosia de muitos em Israel. Domingo passado, os fariseus queriam que Jesus se calasse, mandasse calar o povo que gritava, os discípulos que gritavam, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. Agora a gente recorda o profeta Isaías dizendo que Deus quer a salvação chegando aos confins da terra, mas Judas e Pedro não pensam assim. Judas e Pedro têm uma mentalidade judaica, uma mentalidade com aquilo que a gente chama na psicologia de um arquétipo de uma realidade perfeita. O nosso país, o nosso povo abençoado, próspero, cheio de fartura, de toda a bênção, esquece o resto. Qual o problema em esquecer o resto? Que quebre a economia do mundo, se a gente tem a melhor economia do mundo. Estoure o resto. Essa é a lógica de Pedro e de Judas. E dos Judas e dos Pedros de hoje. Estão lendo as notícias, né? Pronto. Esta é a atenção do Evangelho. Jesus quer a salvação para todos os povos e Judas se decepciona com Jesus. Vamos ao Evangelho agora, número 9, na página 36. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Um de vós me entregará. Ficou profundamente comovido. Quem não fica comovido sentado à mesa com a família, com a esposa, o esposo, os filhos, o pai, a mãe, com o irmão, com o genro e a nora, e sabendo que as infidelidades e as traições, não só no campo moral, sexual, mas em todos os campos. Às vezes a traição moral, sexual, ela é só um aspecto de todas as outras. Nós às vezes focamos demais e abordamos demais, não tendo essa traição, basta. Não, uma traição, ela é o fermento da maldade, que ela é capaz de gerar todos os outros modos de traições. Uma infidelidade, ela é fermento capaz de estragar e provocar
todas as formas de infidelidade, negação, como Pedro e Judas. Estão à mesa. Nós aprendemos a regra, a etiqueta da mesa em nossas famílias. Mesa não é lugar de falar de traição. Mesa não é lugar de temas desconcertantes. Será? Especialmente nós quisemos transformar a mesa da Eucaristia num lugar ao redor do qual o padre e a igreja não tocam em certos temas problemáticos. Não se fala disso. A gente vai na igreja é para transcender, abstrair, sentir a sensação mística do barulho das asas dos anjos. Agora vem à missa e vem falar de problema. Por que você não entra na cena da última ceia e manda Jesus calar a boca e parar de falar em problema à mesa? Nós estamos aqui na mesa da última ceia, que para nós é a primeira, da mesa do lava-pés. Aqui nós precisamos codificar a mesa da nossa casa e a mesa da Eucaristia como lugar, sim, para tratar das questões mais profundas que ferem nossa verdadeira comunhão. Porque sem ela, tudo que acontecer ao redor dessa mesa será farisaísmo religioso, será uma cosmética religiosa de que o mundo já está cheio. Hoje, nem o mundo dos negócios suporta isso. Hoje, com uma coisa chamada de política do compliance, se trata dos problemas em todos os departamentos e setores de uma empresa, dos riscos morais e éticos em todas as áreas. E nós queremos uma igreja sem compliance. Não toque nos problemas no altar. Não seja desconfortável, seu pregador. Versículo 22. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. A gente pode dizer, tem dois que sabiam. O Evangelho fala que o desconcerto deles é porque não sabiam de quem Jesus estava falando. Na verdade, Judas e Pedro sabiam. Os dois vão tomar a palavra e tomar as ações à mesa exatamente porque sabem. Geralmente, muitas vezes a fala da gente à mesa é muito mais para prevenir e se defender do que para se expor num diálogo fraterno e até de correção. Estavam desconcertados. Que assuntos desconcertam-nos ao redor da mesa da Eucaristia? O que já te fez sair emburrado da Eucaristia dizendo esse tipo de assunto não se deveria tocar? Qual deles? Quais são as correntes ideológicas que fazem listas de palavras e temas que nós, pregadores, padres e bispos, e até o sumo pontífice, o Santo Padre e o Papa não pode tocar? Está aí a campanha da fraternidade, sofrendo uma campanha violentíssima, porque as ideologias acham que o tema da criação não tem a ver com conversão. É uma blasfêmia contra a igreja. Se comete o pecado da blasfêmia contra o Espírito, também quando se peca contra a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo unida pelo Espírito. Ferir a comunhão da igreja é blasfemar contra o Espírito. É o pecado para o qual não tem perdão. Toda essa fúria raivosa das ideologias contra os temas desconfortáveis, a pauta woke, que é uma estupidez de pensar que nós nos tratamos dessa pauta. Nossa pauta é o Evangelho, nossa pauta é a catolicidade. A pauta da igreja é a pauta católica, significa todos os temas da existência humana, o altar é lugar de tratar. Universal. Não há um tema sobre o qual nós não podemos, alguém ou alguma corrente ideológica vem nos arbitrar e dizer, isso aqui não se fala. Especialmente se o Evangelho falou
toque no assunto, porque é universalidade dos temas da fé católica, que significa universal. Todas as dimensões da fé. O profeta Isaías, que queria restaurar o paizinho de Israel, Deus fala: não, não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó, os remanescentes daqui de Israel, não. Vai ser luz para as nações, vai tratar de todos os temas, de todos os povos, raças e línguas, vai mudar a criação inteira, meu amigo. Por favor, não fique pensando em mudar apenas você, seus hábitos, seus costumes. Mude você, mas mude sua casa, mude o seu trabalho, mude sua escola, mude o seu bairro, mude a igreja e mude o mundo. Pauta católica é mude o mundo, porque o mundo Deus criou e viu que tudo era muito bom, tão bom que Ele, o próprio Deus Jesus, despede-se deste mundo ao redor de uma mesa, tomando vinho e comendo pães e cordeiros assados. De tão bom. Tem coisa mais gostosa que essa? Tem coisa mais ápice da criação do que colher e sentar ao redor da mesa e repartir a fartura da colheita? E comer e comer juntos e fraternizar? Nós entramos numa decadência intelectual. O cristianismo entrou numa decadência intelectual, numa decadência cognitiva, numa incapacidade de abstrair conceitos e ultrapassar as fronteiras, os limitezinhos das bolhas ideológicas, das pautazinhas estúpidas que enquadra todo mundo dentro de horizontes míopes. Voltemos ao texto. Versículo 23 do Evangelho. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Espere lá. Ele estava sentado ao lado de Jesus, reclinado sobre o ombro de Jesus. Pedro intercede. Pedro, a autoridade da norma, da instituição, da hierarquia, não enfrenta Jesus. Pede para o afeto enfrentar Jesus. Lembra do domingo da mulher adúltera em que pregava sobre a justiça e a mansidão e a justiça? Aqui Pedro é a justiça, a hierarquia da igreja. O discípulo sentado do lado de Jesus, recostado sobre o ombro, e que reclina sobre o peito de Jesus, é a mansidão, é a ternura, é o afeto, é a dimensão afetiva da comunhão com Jesus. É alguém que reclina a cabeça no peito de Jesus sem nenhum medo de juízo e condenação. Quem dera se nossa consciência, antes de perguntar a Jesus, ou de ficar falando: Jesus, perdão pelos pecados que eu cometi, se nós tivéssemos coragem de aprender a recostar nossa cabeça no peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é de nós aqui nessa igreja que precisamos corrigir-nos? Quem é aqui nessa casa, nessa comunidade, nesse trabalho, nesse mundo, precisamos enfrentar essas traições que nós estamos trazendo conosco, Senhor? Olha que forma desarmada. Reclinar a cabeça no peito do Senhor para fazer uma pergunta perigosíssima: quem é? Você já pensou se você perguntasse para enfrentar as traições na sua casa, no seu casamento, na sua família, você não fosse vasculhar nas redes sociais, na rede do que te trai, mas você fosse perscrutar, recostando sua cabeça no peito de Jesus, para ouvir o coração de Jesus, o sagrado coração de Jesus dizer para você: quem é? E como enfrentar isso? Como mudaria nossa forma, nossos conflitos?
no matrimônio ou em todas as alianças sofridas e machucadas pelas infidelidades. Quem é Senhor? Versículo 26, Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. O molho é uma pasta feita de maçã com uva e alguns tipos de melado, na maioria das vezes de tâmara e canela. Uma pasta marrom, que é servida na noite da Páscoa como um molho forte, bem encorpado, com o sumo da maçã macerada, em que vai se colocando as ervas, os pães, molhando naquele molho, e aquele molho amarronzado é para recordar, sabe o quê? Que hoje nós comemos a delícia do que está à mesa, porque nossos pais amassaram barro no Egito para construir as pirâmides e o império dos egípcios. Significa, hoje nós comemos esse molho saboroso na ceia da liberdade, mas ele tem essa cor estranha, marrom, porque ele lembra aqueles que sofreram e perderam a vida trabalhando na escravidão para garantir nossa libertação. Quem dera que em todas as mesas de nossas casas tivesse sempre um molhinho saboroso para lembrar nossas crianças e mastigar a comida demoradamente à nossa mesa para recordar que elas estão sentadas ao redor da fartura da mesa. Hoje, na verdade, as crianças não sentam ao redor da fartura da mesa, não é? Alguém aqui me mandou um vídeo ontem de uma psicóloga aí falando que hoje virou um tormento, um inferno. As crianças não dão conta, acham um tédio sentar ao redor da mesa. Por isso, se vai ter comida em casa com muita gente, a primeira coisa que providencia é um parque de brinquedo para menino brincar. Não se convive mais. O restaurante que presta é onde tem um parque de brinquedo, porque a criançada não suporta o tédio da convivência ao redor da mesa. E na tradição judaica, o pai ou a mãe, a criança só levanta quando o pai ou a mãe levanta e faz o sinal do shalom, do boa noite, mas isso depois, não se assustem, depois dos mais velhos tomarem 9 taças de vinho na noite da Páscoa. E esse molho é para a meninada ficar beliscando e entretendo, experimentando os sabores, olhando para aquele molho escuro e recordando: papai e mamãe garante essa fartura para nós, essa liberdade, essa casa, esse país, a produção do alimento que está aqui, mas alguém pagou com preço de escravidão no Egito. Quem de nós aqui não teve um antepassado que sofreu muito para garantir um pouco e muito mais do que nós temos, não é não? Quem de nós? Continue. Versículo 27. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas, que não é o mesmo que o corpo e sangue do Senhor, tá? Aqui é um rito da refeição judaica e não da ceia. Judas, embora Judas também participou da última ceia e comungou. Judas, então, come. Judas come e Jesus ouve Jesus. Então Jesus lhe disse: leiamos: o que tens a fazer, executa-o depressa. Espere lá. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Está sempre por fora o povo da mesa, sempre distraído com as pautas outras da mesa, nunca por dentro do que Jesus quer a essa mesa. 29. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: vai, igreja, compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Sempre usando o nome dos pobres para fugir, para manipular as situações. Não é porque se preocupa com o pobre, como ontem. Aqui é para fugir do problema.
é trazer uma pauta para fugir do problema. Não, preocupa não, é para dar uma cesta para o pobre. Não, é para preparar mais comida para a ceia, para a festa. O que está por trás? O assunto que a mesa não compreende. Divide o pão, divide a comida, divide as delícias, mas não divide os dramas profundos que cada um passa naquela mesa. Nossas mesas também são assim. Por isso que quando a gente vai receber as pessoas em casa, qual é a primeira coisa que a gente providencia? O som bem alto, para ninguém conversar com ninguém. Porque a gente divide a comida, mas não divide a vida. Não divide o sofrimento, não divide as dores, não divide as esperanças, não divide as traições, não mergulha nelas, foge delas. Por quê? Porque o que é que a gente quer esconder com isso? Nós queremos esconder que imagem eu tenho do Messias e que não quero que Jesus mexa nela. Que modo e compreensão eu tenho do Messias que eu não quero que ninguém mexa nela. Eu quero que Deus cumpra os sonhos e as fantasias que eu tenho de Deus e não que Ele realize a vontade dEle. Pronto. Dito isso, o texto termina a narrativa dizendo dramaticamente: todos os grandes estudiosos de Bíblia demoram muito nesta frase de duas palavras. Depois que diz assim, versículo 38, depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente, ponto. Com duas palavras, uma frase, era noite. É o estranho do enfrentamento da noite nossa, da noite de nossas traições, da noite dolorosa de sermos traídos. É sempre noite quando a gente está traindo, é sempre noite quando a gente está experimentando traições, sempre noite. Que imagem de Jesus você traz com você? Versículo 31. Depois que Judas saiu, disse Jesus, olha a oração que Jesus faz. A oração para as horas das traições. Reze juntos. Agora foi glorificado o Filho do Homem. Vai, igreja. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Continua. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. É curioso porque é uma oração que Jesus começa dirigindo ao Pai, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Algumas traduções da Bíblia trazem essa linguagem um pouco mais na primeira pessoa e dirigida ao Pai, não falando sobre o Pai, como temos no português. Depois Jesus continua estendendo a oração, confortando e consolando os discípulos. Filhinhos, por pouco tempo eu estou convosco, vocês vão me procurar, não vão me encontrar, não se desesperem, para onde eu vou vocês não podem ir agora, não podem. O caminho que eu vou percorrer agora, depois da ruptura de Judas, é o caminho do sofrimento, da noite escura da minha paixão, da minha morte na cruz, o único caminho que só eu posso passar por ele, porque nenhuma criatura humana tem força por conta própria de atravessar esse vale tenebroso da sombra da morte da humanidade. Esse caminho só eu posso passar, ninguém pode me seguir. O que Jesus está dizendo é o consolo, olha, eu pagarei o preço,
eu pagarei a solidão, eu enfrentarei essa noite, eu poupo vocês, porque se vocês entrarem comigo nessa noite escura, vocês serão consumidos pelo preço do castigo dos pecados, e eu sou o único que enfrento as culpas, as punições, as condenações, os castigos, e elas não me consomem. Eu pago o preço da cura de vocês, da libertação de vocês, eu atravesso para que vocês tenham depois um caminho mais suave. Isso é maravilhoso, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Dá vontade de deitar assim ao pé da cruz e virar a noite. Pronto, mas nem sempre está resolvido. Versículo 31. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Ele que é a hierarquia da igreja deveria dizer: ok, vai ficar como o senhor manda. Lembra a reunião nossa dos voluntários da equipe nossa ontem? Vai ser assim, se cumpra. É assim que servo trabalha. Vai ser assim. Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguireis mais tarde. Depois que eu pagar o preço alto, dando a minha vida para pagar pelos pecados de vocês, você me seguirá e passará por esse caminho, não para pagar o preço dos seus pecados, mas para ser minha testemunha, como Marte. Aí você vai dar conta de atravessar. Como testemunha você atravessa, mas como culpado e condenado você não dá conta de atravessar. Está entendendo a teologia? Isso é o ápice da teologia do Novo Testamento. O ápice. Pedro 37. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Nós somos sempre, à mesa, a gente é sempre empolgado, né? Na mesa, depois de um certo tanto de taças de vinho e de comida e de pães deliciosos, a gente é sempre empolgado, a gente sempre faz promessas mirabolantes, juras de amor, que a gente pensa que ninguém vai dar conta de arrancar da gente a disposição. E Jesus consola a pressa de Pedro, dizendo: rapaz, antes de você me seguir, você ainda vai ter uns escorregões. Vamos lá? Versículo 38, respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Rapaz, suas promessas não duram uma madrugada. Suas promessas não... Hoje eu passei o dia inteiro com o texto da paixão. O dia inteiro. Impressionante como Pedro participa da paixão do Senhor. Impressionante ele esquentando fogo na fogueira à noite sozinho. E o povo perguntando: você não é da turma dele? Não segue ele? Ele: não. As declarações mentirosas, as juras de amor, depois do segundo copo, não podem curar nossas fraquezas na fé, não podem garantir nossa fidelidade a Deus. Nós precisamos comer e beber o corpo e sangue do Senhor, para que o seu corpo e o sangue cure nossas traições e nossas infidelidades e nossas negações na mesa da nossa casa. Curar as juras falsas de amor, curar as juras falsas de amizade, curar as juras falsas de amor de pai, de mãe, de filho, curar as juras falsas de toda ordem de afetos, para deixar de mentir nas horas de empolgação das mesas, para viver a verdade na hora dos sofrimentos. Amém. Incline a sua cabeça. É a hora do seu enfrentamento com o Senhor.
você nessa mesa da Eucaristia, devolvido para a mesa da sua casa, com as traições e as negações, as juras falsas que precisam ser curadas, libertas. Reze e renove sua aliança com Ele. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar Fiquemos de meu pé. coração. Deixe o livro no banco, estenda as mãos para a cruz de Jesus. Entregue a Jesus as traições de todo tipo que você já praticou e já foi vítima delas. As traições de todo tipo que você enfrentou e enfrenta na vida e que os outros enfrentam convivendo com você. As infidelidades e as negações que você enfrenta e que os outros enfrentam convivendo com você. E peça a Jesus para curar você da força escura, triste dessas traições, dessas infidelidades, dessas negações, das quais Pedro e Judas são mais vítimas do que sujeitos. Peça para Ele nos libertar, antes que percamos tudo como Judas perdeu. Peça. Põe a mão no seu coração. Recoste sua cabeça no peito de Jesus e declare seu amor a Ele. Diga a Ele que você o ama, mesmo sendo fraca, sendo fraco. Você quer que esse amor te conduza e te sustente. E seja mais forte em você que toda fraqueza, toda traição, toda negação e infidelidade. Obrigado, Senhor. Eu renovo a minha aliança com esse amor. Encosto minha cabeça no seu peito e confio a Ti, minha vida, minhas fraquezas para serem curadas pelo Senhor. Amém. Sentados, ofertemos o pão e o vinho ao Senhor e a nossa vida cantando. Número 12.